Deus abençoe a todos e queremos nesta manhã falar sobre vencendo o mundo que nos cerca, mas a nossa vitória ela só existe se alguém habitar em nós e esse é Jesus, amém? 1 João 4, 1 João 4, versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Então diz assim, filha, vamos ficar de pé para ler este verso. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Podem tomar os vossos lugares. O apóstolo João é o último apóstolo que vive na Terra no primeiro século. Há quem diga que morreu entre 85 e 95 depois de Cristo. Há também quem diga que ele morreu na ilha de Patmos. Ele foi o autor da epístola, das 3 epístolas, Apocalipse e também o Evangelho de João. É considerado o discípulo do amor. Mas ele também é um discípulo que compreende o que estava a acontecer no mundo do que ele vivia. Parecia ele que estava a ver o mundo presente hoje, 20 séculos mais tarde. E é interessante como nós podemos contemplar, tantos anos depois desta escritura, e é uma palavra tão atual. Note que este texto vem num contexto de heresias, falsos profetas, sobre a fé, sobre aquilo que estava implantado no mundo, e ele tenta trazer à nossa vida, e neste contexto de perseguição, a igreja, pensa-se que era a igreja de Éfeso, a atual Turquia de hoje, esta cidade que prosperava de uma forma grande e também profundamente espiritualizada, e era um ambiente tão hostil que ele declara que os cristãos já venceram, não pela força própria, mas venceram por causa de quem nos habita. E João escrevia estes crentes que estavam a viver um momento de confusão, de falsos mestres, especialmente influenciados por uma corrente chamada gnosticismo, que é a crença que a salvação vem pelo conhecimento secreto, o conhecimento oculto, e negam a existência da humanidade do próprio Jesus, negavam a encarnação de Cristo. E se nós olharmos nos nossos dias, tal como em Éfeso, neste tempo que todo mundo acredita que foram escritas para eles, nós podemos contemplar que nós vivemos o mesmo tipo de conteúdo. Há algum tempo atrás eu trouxe uma palavra aqui à igreja sobre Tiago 4,4, uma palavra um bocadinho forte, um bocadinho dura, que diz Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E note que e o contexto que nós hoje queremos tratar é um contexto da nossa compreensão, porque como alcançar a vitória que podemos ter nesta vida, neste conteúdo de vida. Estamos a viver uma época de grande confusão teológica, de grandes prazeres, de grandes situações de nós quase preenchermos o vazio da nossa alma com coisas supérfluas. E a amizade com o mundo está a ser profundamente atacada em nosso coração, ao ponto de destruir a nossa própria fé. A nossa fé está a ser bujardada numa guerra atroz, de tal maneira que estamos a ficar demasiado amigos do mundo, demasiado aceitar, demasiado o contexto das heresias, daquilo que é o humanismo, daquilo que é o pensamento novo, a aceitação do errado para certo, e o certo até já é um bocado errado, já não é bem assim. E este era um contexto que se vivia na igreja de Éfeso. Os crentes estavam numa cidade de tanta prosperidade financeira que está um bocadinho a lembrar
a ilusão dos nossos dias. Todos temos um carro, todos temos uma casa, todos temos onde dormir, todos temos... Parece que nada nos falta, embora nos falte tudo. Parece que conseguimos ter conforto, mas não nos chega o que alcançamos. Queremos mais. Há dias eu dizia a alguém sobre a minha questão, a minha vida financeira: olha, eu não quero ser dono do mundo, não estou à procura disso. Então acho que há limites na vida, há propósitos que são mais valiosos que ouro e prata, e muitas vezes nós desvalorizamos o que é mais importante na nossa vida, que é o que nos ajuda, como vamos ver mais à frente, a vencer o mundo, que é a nossa fé. A nossa identidade destrói o medo, e havia um medo. Havia aqui uma guerra na igreja de Éfeso, neste contexto da igreja ali na atual Turquia. Os irmãos estavam a viver um tempo, olha o que ele diz no versículo 1: amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Só para os irmãos perceberem a confusão que havia, que o apóstolo João quis trazer à luz. Mas ele está a dizer: filhinhos, não tendes medo, vós sois de Deus. Ele trazia uma palavra de esperança. E a igreja: nada pode abalar a nossa fé. Nada pode destruir-nos. Existem muitos medos que podem assolar o nosso coração. Medos como a guerra, medos como a doença, medos como a situação do infortúnio, um problema que nos pode destruir a nossa capacidade financeira, os medos de questões relacionais, de alguém nos matar. Eu acho, irmãos, sinceramente, quem vive em certos lugares do mundo, o medo de ser assassinado, ser roubado, ser violado, deve ser assustador viver em determinados lugares. Mas há uma coisa que a igreja não pode esquecer: é que Cristo já venceu. Jesus disse: eu venci o mundo. E nós estamos a trazer a lume hoje a nossa identidade, e esta identidade que eu tenho é ser filho de Deus. A minha identidade, ela gera proteção na minha vida e destrói qualquer medo. Há pessoas que parece que têm medo de não ter dinheiro para pagar as contas, por isso não são fiéis a Deus. Há pessoas que têm medo de não ser reconhecidos nesta comunidade, por isso procuram outra para serem reconhecidos. Há pessoas que têm medo de não gozar a vida, então preferem dedicar-se aos prazeres do que à sua vida com Cristo. Há pessoas que têm medo de não casar, por isso arranjam um marido qualquer, ou uma mulher qualquer. É a primeira que aparece, ou o primeiro que aparece. Há pessoas que têm muitos medos, mas se tu és um filho de Deus, olha o que diz o texto: filhinhos, sois de Deus. Tu és de Deus? Se és, não... Irmão, quem se sente filho de Deus, dê um aplauso a Jesus. Olha, filhinhos, vós sois de Deus. João usa uma linguagem efetiva e espiritual. Ele trata o cristão não como um soldado cansado, mas como um filho de Deus. E se há discípulo que trata de amor, é o apóstolo João. E se há discípulo que conhece quem é Jesus, foi o apóstolo João. Ninguém teve a revelação que ele teve, ninguém escreveu o que ele escreveu. Ele não é o que tem mais texto sagrado escrito, temos outros. Mas ele é quem tem, no meu ponto de vista, a maior profundidade de quem é Jesus e da missão que nós temos como cristãos e como filhos, de amar o próximo, de cuidar. Ele entendeu como ninguém o que é ser igreja. Em João 1,12 ele escreve também: a todos quantos o receberem, a Jesus, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus é crer num nome ilimitado. Crer no nome de Jesus é crer em alguém que tem todo o poder no céu e na terra. Crer no nome de Jesus é viver em honra desse nome. Irmãos,
Ser cristão é ser ungido de Cristo. E nós temos que compreender que a nossa identidade como filhos, ela é a nossa força. Olha, você é filho de quem? Olha, eu sou filho do António. Mas quem é o António? Era um ex-presidiário. Quem é o António? Não sei ninguém. Olha, por exemplo, eu, se me perguntarem de quem sou filho, eu vou dizer, sou filho de um senhor chamado Alexandre, o qual era bandido e ladrão. Não tenho, com a minha identidade de filiação, não me ajuda. Minha mãezinha não, é uma senhora que trabalhou toda a vida, honrada, que trabalhou, lutou pela vida, hoje já muito idosa, continua a ser uma senhora de honra. Mas o meu pai era bandido, era ladrão, era do piorio que havia na sociedade. Não me ajuda esse nome. O nome dele não me gera qualquer proteção. Gera um estigma de acharem que eu também sou ladrão, porque filho de peixe sabe nadar. Não é ou não é? Mas eu não tento usar o nome dele, porque eu sei que não me honra. Infelizmente, nem o nome do meu verdadeiro pai tem. Tenho de um homem que nem é meu pai, que me apelhou aos 8 anos. Uma história gira a minha, a qual também não me honra esse nome, chamado Teixeira. Agora eu tenho um nome, no meu nome, eu sou filho adotado. Tenho uma adoção, sou dupla adoção. A adoção humana e a adoção espiritual. Eu tornei-me filho de Deus por adoção. E esta adoção espiritual dá-me autoridade e poder. Dá-me proteção. Dá-me proteção do medo. Dá-me a coragem de viver de uma forma para o honrar. E, irmãos, por isso que eu estou muito preocupado que a gente cantou hoje. Porque se a Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. E nós temos de ter cuidado com o que cantamos. Talvez antes de cantar digamos, Deus perdoa-me porque estou a mentir. Mas eu quero mudar. Ninguém diz um amém. Eu acho que hoje fico sem igreja. Então, João, ele fala que a nossa identidade tem a capacidade de destruir os nossos medos, porque a nossa filiação a Deus é algo que nos garante vitória, proteção. Por isso que a Bíblia diz que nós vencemos o mundo, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. E vencido quem? Tudo aquilo que é contrário ao propósito de Deus, tudo aquilo que é contrário ao que Deus tem para a nossa vida, já os venceste. Amém? E olha o que diz, irmãos, relembremos o versículo. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está a falar de Satanás e toda a sua situação, todo o seu padrão de vida, tudo aquilo que ele cria. João usa uma linguagem espiritual. Ele trata cristãos como soldados. E, meus amados, nós somos soldados de Cristo. Pode dizer amém? O mundo tenta redefinir a identidade dos cristãos pela pressão social, cultural e até espiritual. Hoje, irmãos, em Orém, que é Orém? O concelho de Orém. Quem é? O que é? É também a mesma coisa, como no tempo de João. Existem pressões para nós não sermos fiéis, para nós não permanecermos acreditando na nossa identidade. Irmãos, eu já preguei sobre a nossa identidade há muito tempo atrás. A identidade que eu tenho é a minha mais-valia. A minha fé que vence o mundo, que vence todas as coisas, é a minha melhor garantia. A minha vida com Deus deve ser a base da construção da minha própria vida. E nós, irmãos, estamos a correr o risco de sermos atacados por tantas coisas que vão destruindo as nossas crenças, a nossa fé. E aquele tempo, as crenças antigas do tempo de João, que hoje estão a ganhar força, tal como o estoicismo, eles ensinavam que a identidade do homem dependia apenas de si próprio. E nós estamos a viver esta época em que a nossa identidade, as nossas vitórias, as nossas conquistas, não têm a ver com Deus, têm a ver contigo próprio. E João reage dizendo que elas dependem de Deus. Por isso que Deus diz na sua palavra, sem mim
nada podeis fazer. A igreja nasceu para ser vitoriosa. A igreja não nasceu para ser derrotada. O maior problema das comunidades hoje não está na verdade que se ensina, mas na não verdade que se vive. Estamos a viver uma época de protagonismos, de artistas de púlpito, de gente que quer aparecer, não mais um grupo de gente que está preocupada em evangelizar o seu vizinho, em ganhar para Jesus o seu irmão, mas não, estamos a viver o imperialismo cristão que infelizmente está a dominar o coração da maioria das pessoas que se dizem crentes. Nós fomos chamados para ser uma igreja vitoriosa. A vitória é uma realidade, não é uma promessa, é uma realidade. Deus não disse só, vocês vão ter vitória. Não, a vitória já está estabelecida. Eu já estou com a garantia da vitória. E a igreja, e ele diz, vocês, olha o que diz, e já tendes vencido. Há aqui uma promessa. O já tendes vencido. João fala num passado perfeito. A vitória já foi conquistada. A batalha continua, mas o resultado está decidido. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas quem for fiel até à morte terá a coroa da vida. A vitória está garantida. Não há como temer. Nós temos uma Bíblia Sagrada, um conjunto de 66 livros que compõem o cânon sagrado, assim foram reconhecidos nos primeiros séculos da era cristã. E estes 66 livros que nós temos como considerados sagrados, embora a Igreja Apostólica Romana tenha alguns mais que não são considerados sagrados, mas históricos, porque foi a época dos 400 anos em que não houve profecia em Israel, mas houve história e ficou escrito, ficou revelado. Tobias, Beirute, etc. Alguns capítulos de Daniel também, mas não são considerados os Macabeus, os livros sagrados, tanto que eles foram introduzidos como Bíblia a partir de séculos, há poucos séculos, na Igreja da própria Bíblia Católica. Até se forem à história buscar algumas Bíblias antigas católicas, elas diziam, estes livros não são considerados do cânon sagrado, são livros históricos, que contam uma época histórica. Ok? Mas, passando à frente, mas eu também costumo dizer que estes livros não me estorvam. Porque eles só contam a história, e a história vale o que vale. A Bíblia diz que Judas se matou, e por causa disso eu não me vou matar. É ou não é? Davi também cometeu homicídio e eu não devo cometer homicídio. Estamos a entender? Cometeu adultério e também não vou adulterar porque Davi adulterou. A Bíblia está cheia de coisas que são práticas certas da humanidade e práticas erradas da humanidade. Por isso que não há livro mais incrível que a Bíblia Sagrada. Ele mostra um Deus que tolera todos os nossos erros, mas que não os aceita, mas que abre uma porta e um caminho para nos garantir uma vitória plena e completa. A vitória é uma realidade, não é uma promessa futura. Cristo venceu para nós. 1 João 5,4, ainda na mesma epístola, porque tudo o que é nascido de Deus, diga comigo, vence o mundo. Diga-me uma coisa, quem é que vence o mundo? O que é nascido de Deus. E o que é que isto tem a ver? Necessário te é nascer de novo. Se tu não nasceste de novo, não estás incluído. Se tu não tens uma vida que nasceu de novo, olha que precisas hoje entregar a tua vida a Jesus. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Agora veja, pense comigo. O que é fé? O que é fé? Quem é que sabe o que é fé? Fé se resume a uma coisa muito simples. Fé se resume à palavra crer, acreditar. E esta fé, mas agora há muitas fezes. Mas não é de fezes que estamos a falar. Mas também há muitas fés. Mas não é dessas fés por aí. Tenho fé que me vai sair o Euromilhões. Tenho fé que o dia vai correr bem. Tenho fé que vou ter um bom emprego. Isso é uma fezinha.
A nossa fé em Cristo, Salvador do mundo. Olha, o nosso Papa agora, nosso não deles, que ele não é meu Papa. O senhor Papa atual disse uma frase incrível que está a irritar alguns católicos apostólicos romanos. Quem salvou o mundo não foi Maria. Quem salvou o mundo foi Jesus Cristo. Nada de novo para nós. Para alguns católicos, dizem que Maria é a mãe de Deus, num ponto de vista verbal, compreensível, até é. Ela gerou o Filho de Deus, é mãe, mas não foi ela que gerou Deus. Amém? Ela é mãe de Deus, foi a mulher eleita para escolher uma mulher que tem um exemplo de vida que nós devemos honrar e até aprender com ela, com todo o respeito e amor. Mas ela não salvou o mundo. Ela não ressuscitou dos mortos, como alguns querem dizer que ela nem morreu, que foi trasladada. Ela não deu a vida por nós. Ela, no seu cântico, ela cantou que Ele era o Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Ela reconheceu que Deus era o seu Salvador. E nós, irmãos, quem é o teu Salvador? Pensas que é a tua empresa, o teu negócio, o teu dinheiro, a tua sabedoria, o teu curso, o teu namorado, a tua namorada, o teu marido, a tua esposa, as tuas habilidades? Olha, irmão, tudo isso vira a fumo. Eu há dias dizia, e a Bíblia diz, desgraçado o homem que confia na incerteza das riquezas. A tua vitória não tem a ver contigo. Tem a ver com alguém que habita em ti. Mas pastor, há gente que não tem Deus e que vence o mundo. Não vence o mundo, vence ganhar dinheiro. É diferente. Eu partilhava, os teus carros, as tuas casas, o teu sucesso financeiro não te identificam como cristão, nem mostram o Deus que habita em ti. Porque eu vejo na Bíblia um conjunto de homens que quase não tiveram o que comer. Mas que Deus estava com eles. A viúva que alimentou o profeta, que só tinha um bocadinho de farinha, ela viveu uma vida atroz até lá. Eu acredito que quantas lágrimas ela chorou a pensar, meu Deus, está-se a acabar a farinha. Meu Deus, não há água na terra. Meu Deus, eu tenho um filho. O que é que vai ser de nós? Mas ela, de toda a certeza, a Bíblia não conta a história dela. Só conta que Deus falava com ela. Porque Deus disse, Elias, vai a uma mulher. Eu ordenei-lhe que te sustentasse. Não era a casa mais rica da terra. Era pobre. Não tinha quase nada. E só ia buscar o último cavaco para dar de comer ao seu filho para morrer com ela. Se esgotou o comer. E se ela pensasse mendigar, a resposta seria não. Porque no mundo de fome, e que já o ditado diz, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Eu imagino aquela mulher. Eu imagino a dor dela quando o profeta lhe pede um pouco de água e de pão. E para fazer o bolo, primeiro para ela, primeiro para ele, perdão, e depois para ela e para o seu filho. Ela teve fé. Ela entendeu a vitória, mas Deus já lhe tinha ministrado que ela iria sustentar um homem de Deus. A fé é a crença, é acreditar que vale mais obedecer a Deus do que obedecer a qualquer outra coisa. Vale mais cumprir com Deus do que cumprir com qualquer outra coisa. Vale mais Deus do que qualquer outra coisa. E isto que vence o mundo. E este mundo não tem a ver com carros e casas. Tem a ver com a nossa vida. Combati o bom combate. Terminei a carreira, mas guardei a fé. Porque é a fé o bem mais precioso da nossa vida. E nós andamos baralhados, achando que podemos fazer, viver como queremos, lutar achando que as nossas prioridades são aquelas coisas que não envolvem Deus. Envolve a suficiência da nossa vida financeira.
envolve a proteção da nossa casa. Mas eu digo-lhe, meu irmão, perdoe-me quem me não gostar. Muitas vezes, meus irmãos, ao longo de 20 e tal anos, pessoas que me ouvem nesta casa, eu tenho dito, se estás doente, vem ao culto. Vem apanhar uma gripe. Ou se não estás doente, olha, vem apanhar uma gripe do culto. Porque andámos aí com a pandemia. Vais apanhar o Covid? Apanha o Covid na igreja, que é o melhor lugar para apanhar Covid. É um Covid santo. Se morreres, morres santificado. Mas não. As pessoas tinham mais medo das coisas do que da sua fé. Fé é exercitar algo quando ninguém crê. Fé é acreditar no impossível. Fé é estar pronto a morrer e dizer, olha, para mim, o morrer é ir para Cristo. E se Deus não quer que eu morra, é lucro. Vou viver mais uma temporada a falar do amor de Jesus. E nós andamos tão baralhadinhos, tão distraídos, que de um dia para o outro, tudo se vai. Vai. E o que é que fica? Nada. De acordo com a Bíblia, só sobram as boas obras. Os nossos feitos. O que é que fica para ser falado de ti? Cabe a ti tomar essa decisão na terra. O Império Romano, ele vivia de uma forma vitoriosa, sempre. Era o maior império daquele tempo. E ele está a falar de vitória. Olha o versículo 4. Filhinho, sois de Deus e já tendes vencido. E deixe-me dizer-lhe, a época, pensa-se, não há muita certeza, há algumas confusões com datas, com relação aos escritos e a uma série de coisas. O Nero, o bandido Nero, aquele imperador incrível do primeiro século, foi considerado pela igreja contemporânea do primeiro século o anticristo. E ele está a dizer, o espírito já está aí. O espírito. E depois ele fala muitas coisas, não é? E a Bíblia está repleta do Novo Testamento do que é ser o espírito anticristo, que ainda existe hoje. Mas há uma coisa engraçada que ele diz, olha, mas a vitória que nós temos não tem a ver com as vitórias de Roma, tem a ver com a vitória em Cristo. Amém? O mundo está cheio de sistemas que se tornam locais de batalha dos cristãos. Há algumas áreas que nós precisamos de vencer, irmãos. João define o mundo como um sistema organizado de valores contrários a Deus. E esse sistema inclui uma área moral, não é? Todos sabemos o que isto significa, os desejos distorcidos. 1 de João 12:16, o apóstolo João até diz, porque tudo o que há no mundo, olha o que diz ele, tudo o que há, diga-me o quê? Tudo, diga comigo, tudo o que há no mundo. Os desejos, concupiscência, diz a palavra, 1 João 16, sugere 5 conseguir pôr. 1 João 1,16 diz, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É os desejos da minha carne. O que é que a minha carne deseja? Sexo. O que é que a minha carne deseja? Comer e beber. O que é que a minha carne deseja? Passear. O que é que a minha carne deseja? Curtir. O que é que a minha carne deseja? Ter tudo bom. Ter um melhor carro, ter a melhor casa, ter o melhor isto. A minha carne deseja prazer, boa vida. A sua não deseja? Sou o único ruinzão daqui, então. Sou mesmo mau. Eu tenho mesmo que ser excluído de pastor, porque de facto eu sou o pior de vocês. A minha carne só deseja coisas erradas, irmão. Até na comida, que não é pecado comer. Eu não sou glutão, mas na comida eu só quero o que me faz mal. Picanha, muita. Comidas gordas, muita. Doces à brava. Burger King, McDonald's, Telepizza, Pizza Hut, raça de tudo isso. Eu gosto de porcaria. Mande-me comer uma verdurinha, uma batatinha cozida com azeite. Mande-me comer uma saladinha. Não quero. Até nisso a minha carne. As tais coisas que parece que não são pecado. Mas que até isso pode ser visto como pecado. Porque podemos estar a destruir o nosso corpo com excessos. Também é pecado. Beber um pouco de vinho não é errado, mas embebedar é.
Beber um bocadinho de Coca-Cola não é errado, mas ficar viciado na Coca-Cola é. Beber um cafezinho não faz mal, mas ser viciado faz. Tudo o que é vício é errado. Mas o mundo, irmãos, e para eu não divagar e não sair do meu propósito, mensagem, áreas morais, estava eu a querer falar, já fui parar à comida, coisa estranha. Áreas morais, nós temos, irmãos, um mundo que tudo hoje, os nossos desejos são torcidos. Os desejos, concupiscência é desejos. Desejos. E há tanto desejo errado, não é? Área cultural, social, estão a substituir os padrões da nossa fé. Olha, eu tenho uma mensagem para falar sobre o relativismo, para dar até aos nossos jovens, estou eu a pensar. Relativismo, tudo é relativo. Esta taga, esta do relativismo, é uma coisa incrível. Tudo é relativo. Não há verdades absolutas. Pastor, isso não é bem... Isso era há 2000 anos. Irmão, isso está a destruir a própria igreja. A igreja pode estar cheia de gente, mas gente que não tem Jesus. Podem abrir mais 1000 igrejas em Orem, mas ouça, se a verdade, se Deus não habita no teu coração, se Ele não está na tua vida, tu não vais vencer o mundo. O consumismo, irmão, há época mais horrível do que esta. Irmãos, eu tenho alguns 20 relógios e fui na parte de comprar relógios. Só precisava de um, mas tenho alguns 20. Vocês estão a ouvir o que eu estou a falar? Nós temos... O consumismo está a dominar-nos. Há dias eu tenho lá umas 50 televisões em casa, umas 1200. E agora já estou a pensar em comprar a 1201. Oh, irmão, estou a exagerar. Porque as minhas televisões, o seu software já está muito lento e eu não consigo esperar um segundo. É como o telemóvel. O meu computador, que é lá do Rodolfo, lá da empresa, que tem 12 anos. O miserável, às vezes estou 5 minutos primeiro que ele despache. Mas o meu primeiro computador, que custou os olhos da minha cara, não é? Ele demorava 5 minutos para começar a trabalhar. E agora não consigo aguentar um brequezinho. Porque... tenho que já gastar 2000 euros no próximo, tenho que ver qual é o melhor, o topo gama, o isto, o aquilo. Porque o nosso consumismo, irmãos, está a destruir a nossa fé. Deixamos ser fiéis a Deus no nosso dízimo. Não abençoamos a obra. Não abençoamos o nosso próximo que precisava de mais um quilinho de arroz oferecido por nós, porque nós temos que ter um novo telemóvel. Temos que fazer uma melhor... Vamos passear. Vamos gastar. Somos filhos de Deus. Tu és filho de Deus, mas filho de Deus abençoa o próximo. Filho de Deus honra Deus em primeiro. Filho de Deus não é infiel a Deus por causa dos teus passeios, do teu consumismo. O prazer, o entretenimento sem limites, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eu sou um apaixonado, irmão, perdoe-me. É o que eu digo, eu sou o pior de vocês. Olha, eu gosto imenso de ver séries. Eu gosto de ver séries. E quando não tenho uma série nova para ver, há um vazio. Há uma tristeza. Aquele tempinho livre que eu gosto de sentar naquele sofazinho velho, com 30 anos. Se fosse de vocês, já tinham de ter um novo. Aquele sofazinho que vem desde a geração dos meus antepassados, de há 1000 e tal anos atrás. Aquele sofazinho... ao lado do meu pianozinho que ninguém toca lá em casa. Nem eu, nem a minha mulher. Coitadinho do meu piano, já o dei ao meu Rodolfo, mas nem ele o quer. E é alemão, é dos bons, é dos caros. Bom, e eu sento-me lá, não tenho nada para ver, mas não. Às vezes, olha um pastor a dizer uma coisa destas. Ai, Jesus, ninguém mais me ouve. Pois, realmente, não tenho uma série, e nem me lembro que tenho Bíblia para ler, nem me lembro que tenho estudos para fazer, às vezes... Mas deve ser só eu. Vocês são tão santos que acaba o telejornal, vão lá ler a Bíblia, não é? Ao ler a Bíblia... irmão, entre a Bíblia e o amor, eu escolho o amor com a minha mulher. Porque eu depois tenho tempo para a Bíblia. Porque amor também é um instantinho.
Mas, irmãos, ouçam, os prazeres, as delícias que o mundo hoje tem, as comidas transformadas, aquelas comidas manipuladas, tão gostosas. Porque hoje sal já não chega, tem que ter sal, tem que ter pimenta, tem que ter isto, tem que ter aquilo, tem que ter o molho não sei de quê, mais o molho que a vizinha inventou, mais o molho não sei de quê, a gente só come porcaria. E assim nós vamos, irmãos, vivendo esta vida completamente entretidos, sem limite. Tudo, irmão, e para não bastar as séries, eu por acaso não gosto de jogos, não aprecio, mas há jovens, há irmãos, há adultos, pá, ou estão a jogar, ou estão a ver filmes, ou estão a fazer tudo, menos estar na presença de Deus. Porque todos estamos na presença, mas na qualidade, que é buscar a sua face, orar a Ele, buscar a Ele. É mentira o que eu estou a dizer? Peço desculpa, vocês são os que cantaram com verdade. Vocês estão certos. Área intelectual, ideias que negam Cristo. O gnosticismo antigo dizia que Jesus não veio em carne. Já eu repeti, já eu disse. Hoje há teologias liberais que conduzem Cristo a um mero símbolo. Meus irmãos, nós temos de ter cuidado com essas teorias, com essas situações novas que estão a chegar, que a maioria delas são repescadas lá no passado, na filosofia antiga. Então, por que não dizer as áreas espirituais, a influência demoníaca? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos ou não sabemos? Dizia, mais uma vez, olha que eu estou a falar da Epístola de João, 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Enfim, áreas que precisamos de vencer, irmãos. A área espiritual e a área existencial. Hoje estamos a viver uma época de ídolos modernos que substituíram Deus. O status. A igreja está cheia de gente que quer status. Eu na igreja tenho que ser importante e relevante. Está aí a onda. Eu prefiro estar numa igreja de 20 pessoas, onde eu sou relevante, numa igreja de 1000, onde ninguém me vê. Porquê? Porque a gente quer status. Status. Imagem pública. Queremos poder. Queremos autonomia. Queremos viver um cristianismo de protagonismo. Quando o protagonista é Cristo. Quando a imagem do teu sucesso tem que ser Cristo. A imagem de tudo, da tua família bonita tem que ser Cristo. Porque se não fosse Cristo na tua vida, tu hoje se calhar nem família tinhas. Eu de certeza que já não estava que esta pequena. Porque a gente somos tão incompatíveis que só Jesus para acalmar a coisa. Mas não, convosco não, vocês são tudo melhor. Então, meus irmãos, o que é que nós... Ouça com muita atenção. Há dias falava com alguém, pastor, ore por mim, pela minha família. Não estamos bem. Não deixes as coisas chegar ao fim da linha. Fala com o teu pastor, com a tua pastora. Casamento não é um produto fácil. Mulher e homem não são fáceis. Homem não é fácil, mas mulher também não. E nós precisamos de lutar pelo nosso casamento, tal como lutar para permanecer na fé. Porque fé sem obras é morta, e se tu não vives a praticar as obras da fé, é porque já não a tens. A presença superior de Cristo em nós nos garante a vitória. Se eu tenho, olha o que diz o texto que nós lemos, e o que está em vós é o que vence. É o que está. Nós vencemos por causa de quem? Daquele que nos habita. Maior é o que está em vós. A vitória não está na força moral do crente, mas na presença do Espírito Santo. Em João 14:17 diz, o Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Se tu não sentes o Espírito Santo, se Ele não te habita, é hora de teres cuidado. Eu gosto muito de Santo Agostinho, embora ele tenha também inventado umas heresias bem boas, bem gostosas para alguns. Ele ensinava que a verdadeira vitória contra o pecado e o mundo vem da graça, que é habitada interiormente em nós, da graça de Deus.
Amém? Olha o que ele dizia: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Por fim, irmãos, a confissão que desmascara o enganador, as verdades reveladas de Cristo. E eu gosto também, declarámos há bocado quando cantávamos, declarámos: pelas ruas o nome de Jesus é anunciado. Nós vencemos o mundo, e o mundo fica melhor quando a Igreja de Cristo anuncia Cristo. E nós precisamos disso, irmãos. Precisamos de confessar. Precisamos de desmascarar o inimigo. Precisamos de apresentar Cristo a quem nos rodeia. João diz que o cristão vence quando discerne e rejeita o engano, especialmente falsas doutrinas. Ainda em 1 João 4,6, do mesmo capítulo, ele declara: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Há pessoas que não querem Deus, por isso não nos ouve. Mas também quero dizer, há muita gente hoje nas comunidades que ouve, mas não guarda. E por isso que o apóstolo Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ele declara: por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, estamos a ver uma época que as pessoas já não ouvem. Ouvem, apreciam um bom discurso, mas estão a rejeitar a verdadeira palavra, porque não a praticam. São ouvintes, como diz Tiago, esquecidos. Enfim, eu quero terminar. O cristão vence o mundo quando permanece firme na palavra de Deus, não na opinião pública nem nas emoções. João não escreve para crentes derrotados, mas para crentes enganados pelo ambiente hostil que estava a enganar a igreja. Você pode ver isso em vários lugares. Ele lembra que a vitória já está dentro deles, não por mérito próprio, mas porque Cristo habita neles. O novo nascimento não é um milagre de transformação externa, é um milagre de transformação interna. O nascer de novo não tem a ver com a mudança fisionómica, mas uma mudança interior, em que os nossos desejos mudam para os desejos de Deus. As nossas prioridades, que eram para nós, e com tudo o que envolve nós, agora passam a ser prioridades para Deus. Por isso que Deus diz: bem-aventurados estão plantados na casa do Senhor. Florescerão e darão frutos na estação própria. Assim é a nossa vida em Cristo. Eu quero terminar e pedir que fiquemos de pé para lermos juntos o versículo 4 que nós estudámos nesta manhã. Filhinhos, vamos dizer juntos, vá, abra a Bíblia para todos acompanhar, ou liga a Bíblia. Abra, liga. Eu estou a ler na tradução João Ferreira da Almeida. Então vamos pensar: filhinhos, diga comigo, filhinhos, sois de Deus e já venceste o mundo. Já o tendes vencido. Repita. Porque, ninguém quer repetir. Vamos tentar de novo. Os irmãos da internet até ficam assustados. Filhinhos, diga comigo, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você é um vencedor. Diga para quem está ao seu lado: tu és um vencedor. Diga para quem está ao seu lado: tu és um vencedor. Já venceste. Vamos, irmãos, levantar nossas mãos e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Eu quero vencer. Eu não te quero trocar por nada. Eu quero fazer parte daqueles que vencem, daqueles que são cheios da Tua presença. Eu quero anunciar a Tua palavra àqueles que me rodeiam. Começa a declarar isso.